conduzir, Senhor, ó Deus, os nossos passos cada vez mais próximos de Ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue, ó Pai, a falar conosco. Usa mais uma vez o Teu Filho, Senhor, em Tuas mãos, ó Pai, para falar aos nossos corações, que a Tua misericórdia, Senhor, e a Tua bondade, ó Pai, diante, Senhor, meu Deus, da nossa natureza, que é falha e pecaminosa, mas o Senhor, ó Deus, achou graça em nós, ó Pai querido, de sermos um vaso escolhido para pregar a Tua palavra. Por isso, Senhor, através do ímpeto e da graça e da unção do Teu Espírito Santo, fala conosco, Senhor, meu Deus querido, e continua falando para a glória de Deus Pai. Quantos podem dizer amém? Amém. Em pé como estamos. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas 15. Graças a Deus. Hoje um dia que eu estava bastante cansado. Confesso para os irmãos que hoje eu estava com vontade de ouvir. Mas não é como nós queremos. Nós somos servos e Deus é o Senhor. Louvado seja Deus. Um dia que entregamos a vida para Deus, Ele cuida de nós. Né, meus irmãos? Louvado seja Deus. É Lucas capítulo 15, versículo 11. Eu vou ler aqui o versículo 7 do capítulo 15 primeiro. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ali o versículo 11, a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Louvado seja Deus. E começou a padecer necessidade. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mesmo não sabendo que era eu que ia pregar, mas Deus, um dia, por misericórdia, Ele entregou alguns dons para nós. O dom da palavra, por misericórdia. Então Deus, o próprio Deus, Ele toca em nossos corações. Meus amados irmãos, essa palavra do filho pródigo era um homem aqui, Jesus, ensinando por parábolas, por exemplos de vida. Louvado seja Deus. Esse homem rico fazendeiro, ele tinha 2 filhos. E o mais novo, ele pediu a parte da sua herança. Levando no sentido espiritual, meus irmãos. A pessoa, esse jovem, barriga cheia, fazenda, gado, animais, servos, servas, trabalhava para ele. Mas muitas das vezes a pessoa está bem, isso levando para o campo espiritual. Quando a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quantas pessoas crente, muitas das vezes se distancia, vai para o mundo, querer conhecer o mundo, e muitos chegam a cair, meus irmãos, e não tem a mão para levantar.
Esse jovem saiu, o pai não questionou. O nosso Pai que está no céu, Ele não obriga ninguém. Jesus um dia bateu na porta do nosso coração e nós abriu para Ele entrar. O Espírito Santo de Deus, Ele é educado. Um dia essa palavra foi pregada para nós, mas essa palavra, ela é viva e eficaz, mas ela é mansa. A palavra de Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Esse jovem, o pai poderia ter: não, você só recebe herança quando eu morrer. O pai não questionou. O pai entregou o que o filho quis. Quantas e quantas pessoas têm a oportunidade de servir a Deus? Quantas e quantas pessoas têm a oportunidade de estar perto do seu pai, perto da sua mãe? E muitos pegam caminhos tortuosos que acabam trabalhando a sua vida. Esse jovem na casa do pai, na fazenda do pai, patrão, nunca tinha sofrido, talvez ele não sabia como era difícil conquistar as coisas. Nós vemos no mundo em que nós vivemos, filho de papai, filho de rico, que muitas das vezes não calejou suas mãos, não chorou, muitas das vezes nasceu com tudo, e muitas das vezes não dá valor. Eu quero dizer nessa noite, crente, dê valor à palavra de Deus, dê valor à casa do Pai. Na casa do Pai tem abrigo, na casa do Pai tem proteção. Tem pessoas que oram por nós, pessoas que amam nós. O mundo aí fora, meus irmãos, esse jovem quando saiu da casa do pai, os amigos chegaram perto dele. Louvado seja Deus. Eu lembro do meu irmão quando ele trabalhava, ganhava bem. Os amigos iam atrás dele. Quando chegou no fracasso, só teve a casa do pai. Só teve o pai e a mãe para abraçar. O amor aqui na terra comparado ao amor de Deus é o amor da mãe. Mas a Bíblia diz que ainda que a mãe abandone seu filho, esqueça do seu filho que amamenta, eu todavia jamais esquecerei de ti. Crente, nessa noite, Deus está falando, Ele não esquece de você. Ele não esquece daquele que você ora por Ele. Louvado seja Deus. O filho na casa do pai, ele estava bem protegido. Com certeza a fazenda tem segurança, tem conhecido, tudo fácil, não dava valor. Quantas empresas faliram porque muitas das vezes os pais faleceram, os filhos não deram valor à herança dos pais, venderam, se corromperam. Louvado seja Deus. Esse jovem precisava ter uma experiência lá fora. Muitas pessoas precisam sair da casa do pai para dar valor à casa do pai, para dar valor à presença do pai. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, e ali o pai não questionou, deu a parte da herança para ele. Ali aquele jovem saiu gastando com o que ele bem queria, com o que ele bem entendia. E aquele dinheiro foi acabando, meus irmãos. Ali ele foi caindo na real. Você sabe o que Deus está falando? Tem pessoas longe da casa do pai que ainda tem oportunidade para ele. Mas tem pessoas que muitas das vezes perdem a vida, não é verdade? Tem pessoas que saem da presença do pai, perdem a vida sem a salvação, perde a herança, a proteção de Deus. Porque aqui está narrando uma parábola de um jovem rico. Mas se você for olhar no campo espiritual, quantas pessoas têm saído da presença de Deus? Quantas pessoas têm se contaminado com coisas do mundo? Saiu da casa do pai. Ali ele foi gastando, meus
proteção do pai. Na proteção do pai, ele tem chance de viver mais. Na proteção do pai, ele está se alimentando espiritual. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as mais coisas serão acrescentadas. Meu irmão e minha irmã, nessa noite, a presença de Deus, a casa do Pai é a presença de Deus, a casa do Pai é a proteção de Deus, a casa do Pai é o cuidado do Criador a todos nós. E ali aquele Pai, ele não guardou mágoa, o Pai perdoa. A Bíblia diz que o amor de Deus é o amor chamado amor ágape. É o amor que não tem fim. É o amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que é uma maneira muito grande. Deus, de tal maneira, que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês estão na presença do Pai, estão indo para a casa do Pai. Deus está te preparando para te dar essa vida eterna. Mas é na presença do Pai, é na casa do Pai, é na proteção do Pai. Deus está protegendo nós, meus irmãos, a cada dia, porque estamos buscando ao Pai, orando ao Pai, na proteção do Pai. Louvado seja Deus. Meus irmãos, meus irmãos, e a Bíblia diz que aquele jovem, ele falou: irei ter com meu pai, pedirei perdão. E ele teve uma outra oportunidade, que eu torno falar, muitos não têm essa oportunidade, de voltar para a casa do Pai. Meus irmãos, esse fazendeiro tinha outro filho. Quando aquele pai chegou, honrou aquele filho, fez uma festa, matou o melhor animal, fez aquele banquete, pôs anel no dedo, calçou os pés dele. Louvado seja Deus. Olha, meu filho, é aqui, você não anda no caminho certo, meu filho. Olha o caminho que eu te ensinei, meu filho. É a presença do Pai. O anel simboliza a honra, né, meus irmãos? E a aliança que temos com Deus também. Quando a Bíblia fala de anel, fala de aliança. Aquele que tem aliança com Deus, ele ouve a voz do Pai. Aquele que tem aliança com Deus, ele obedece o Pai. Aquele que tem aliança com Deus, ele não sai da proteção do Pai. Louvado seja Deus. E ali mandou matar. Meus irmãos, chegou aquele filho mais velho. O filho mais velho, meus irmãos, eu não vou falar mal dele não. Mas o filho mais velho daquele pai era semelhante aos judeus. E o filho mais novo, o símbolo dos gentios. Um símbolo dos judeus. Quando Jesus veio, não foi endurecido os judeus? Os judeus não aceitou perdão. Os judeus não aceitou que nem Jesus veio, nem o Messias tinha aparecido, né? O filho mais velho é a semelhança do judeu. E o mais novo é a semelhança do gentio. É aquele que se arrepende, o Pai perdoa. O próprio Jesus falou: aquele que vier após mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Crente, vamos amar a vida. Crente, vamos perdoar aquele que nos maltratou. Crente, vamos interceder. Vamos orar, vamos interceder. Porque o Pai, o coração do Pai é grande, o Pai perdoa. Na casa do Pai tem proteção. Na casa do Pai sempre cabe mais um. O coração do Pai é, se o Pai tiver 20 filhos, 50, 100, o coração dele cabe para todos. O coração da mãe também, né? Mas aqui eu estou falando do Pai Deus também, a casa do Pai, a casa do fazendeiro tinha Glória a tudo, Deus. tinha comida, tinha proteção. Na presença do Pai nós temos proteção.
o filho mais velho, ele se achou merecedor. Eu te obedeço. É igual os judeus eles se achavam que merecia. Na vida de Jesus, aí foi enxertado, né? Os ímpios foi enxertado junto. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia fala que se Deus ele tem o poder dos naturais enxertar, imagine, fomos unidos através de Jesus, né, meus irmãos? Ali fala em Romanos, se não me engano, 8, capítulo 7, 8, fala ali sobre os judeus e os gentios. Aquele filho mais novo parece um gentio, ele foi perdoado. E aquele mais velho, ele parece os judeus, não perdoa. Até hoje os judeus, eles não acham que nós somos irmãos deles. Até hoje tem deles que já está esperando o Messias. Louvado seja Deus. A casa do Pai sempre cabe mais um. Sabe o que Deus está falando? Crente, busca as almas. Crente, prega para as almas. Crente, ama as almas. Faça igual o Pai. O Pai ama, o Pai perdoa. Aí outro filho fala: eu te servi sempre com obediência. O Senhor não matou um animal para mim se alegrar com os meus amigos. Aí vem esse teu filho aí. Louvado seja Deus. Aquele que tem o coração parecendo os gentios, parecendo os judeus, eles não perdoam, não. Ele julga pelas obras. Sabe o que Deus está falando? Não julgar ninguém, não criticar ninguém. Toda hora que ele está julgando, toda hora que a gente acha que a gente é mais crente do que o outro, ou melhor do que o outro, estamos parecendo o filho mais velho, que achou que era melhor do que o irmão. Louvado seja Deus. Aos olhos humanos, sim, mas Deus não vê como vê nós. Deus ele quer salvar. Meus irmãos, se que eu preguei aqui, que Deus quer dar isso, Deus quer dar aquilo, Deus quer dar tudo. Mas o maior interesse de Deus, meus irmãos, é salvar a raça humana. O ser humano preocupa em carro, casas, fazenda, apartamentos, fama, riqueza, isso e aquilo. E qual é a maior preocupação de Deus? É salvar a alma, meus irmãos. O ser humano briga por tanta coisa aqui na terra, que muitas das vezes não ama igual o Pai. O amor do Pai está separando. É parecido ao amor de Deus. Ele perdoou, ele não julgou, ele amou. Ele disse: esse meu filho, ele estava morto e reviveu. Olha o que Deus está falando. Aquele que está longe do Pai, ele está morto espiritualmente. Aquele que está longe da proteção do Pai, ele morreu. Meu filho, esse meu filho estava morto e reviveu. Tu estava sempre comigo, meu filho. O que eu tenho é de vocês. Mas vamos perdoar seu irmão, porque ele estava morto e reviveu. Aquele que está longe da presença de Deus está morto, meus irmãos. Muitas das vezes tem jovem forte, moças, jovens, eles acham que ele vence com a força do braço deles. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas bem-aventurado aquele que confiar no Senhor. Tudo aqui na terra é importante, meus irmãos. O carro é importante, a fazenda é importante, mas de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Louvado seja Deus. A Bíblia fala daquela parábola do rico, que falou: eu tenho tudo, vou me afogar, vou me alegrar. O próprio Deus falou: louco, hoje pedirão a tua alma. O que tu tens preparado para que será? Louvado seja Deus. Meus irmãos, rico para com Deus, precisamos ser. Independente do que tem ou que deixa de ter, rico para com Deus é aquele que está na presença de Deus, é aquele que está com a proteção do Pai, é aquele que está com o Espírito Santo do Pai, é aquele que está obedecendo o Pai. O jovem ele sofreu as consequências do seu erro. Aqui essa palavra também mostra as consequências do erro.
Tem pessoas que confiam na sua força, mas um dia a força dele acaba. Um dia a saúde pode acabar. O dinheiro acaba também, desse jovem acabou. Louvado seja Deus. Mas aquele que é rico para com Deus, ele tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Eu quero perguntar nessa noite: tem alguém para Jesus nessa noite? Venha para a casa do Pai, louvado seja Deus. O mundo tem tantas coisas a oferecer, né, meus irmãos? Até para nós que temos experiência, o mundo tenta atrair de várias maneiras. De várias maneiras. Louvado seja Deus. E o inimigo das nossas almas, ele não cansa, meus irmãos, porque ele é espírito. Ele não cansa de tentar. A Bíblia diz que ele brama como leão, procurando a quem possa tragar. Louvado seja Deus. Brama como leão, procurando a quem tem tragado muitos. Esse jovem quase foi tragado, mas ele se arrependeu. Vamos orar porque ele está perdido, meus irmãos. Vamos orar por ele que está longe da presença do Pai, que ele nem todos têm essa mesma chance. Graças a Deus que ele se arrependeu. Louvado seja Deus. E que nós venhamos a ser dependentes de Deus, meus irmãos. Cada dia precisamos de Deus. A cada dia precisamos da proteção de Deus. Porque o ser humano precisa estar bem alimentado, forte com Deus, orando, vigiando. Orar e vigiar e louvar esse para que não caia em tentação. O apóstolo Paulo falou: quem quiser confiar na sua carne, confie, menos eu. Meus irmãos, precisamos vigiar cada dia, precisamos buscar a cada dia. A Bíblia diz que muitos últimos serão os primeiros, e muitos primeiros serão os últimos, meus irmãos. Não é tempo de crente, não é seguinte. Eu já vi pessoas muito usadas por Deus cair na fé, e já vi pessoas ser salvas no leito. Porque eu volto a repetir, meus irmãos, o que Deus quer,